Olá, sejam bem-vindos nesse canal. Hoje nós estamos aqui para falarmos sobre picos e sobre vales, ou seja, sobre altos e baixos no nosso dia a dia, na nossa vida. É algo que tem deixado muitas pessoas com medo, muitas pessoas amarguradas, muitas pessoas entristecidas quando entram num vale. E eu quero te dizer que tanto o pico e quanto o vale são lugares de valores, de muito valores. E cada um traz algo oculto que faz uma diferença muito grande na nossa vida. E normalmente as pessoas que se encontram no vale, elas ficam desesperadas, amarguradas, inquietas, insatisfeitas. Muitas entram em estado depressivo, não conseguem a saída para aquilo que desejam. E nessa época, principalmente que nós estamos vivendo aí da pandemia, que já vai fazer um ano, quantas pessoas estão no vale? Quantas pessoas, sem falar das famílias que perderam os seus entes queridos. Mas quero falar das pessoas que perderam empregos, pessoas que precisaram de fechar as suas empresas, pessoas que perderam dinheiro porque começaram um negócio e não pôde dar continuidade. São muitas pessoas que ficaram amedrontadas, são muitas pessoas que recebem propostas, recebem uma nova forma para começar um negócio, elas estão ali paralisadas com medo de continuar. Essas pessoas, elas estão no vale. E eu quero te falar que há saída nesse vale. E você ainda não percebeu porque está oculto. A palavra de Deus diz que em tudo há um propósito. E muitas das vezes a gente não entende isso. E mais ainda, no livro de Filipenses, ele diz: regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. E na maioria das vezes tem pessoas amargas, revoltadas, brigando com Deus pela situação que está vivenciando, brigando com o governo. E eu quero te falar que de nada vai resolver. Mas vai resolver quando você parar e você começar a imaginar o seu vale se transformar num pico, tudo vai mudar. Ai, mas como que eu vou fazer isso? Eu quero te contar uma história bem rápida, bem resumida, de um jovem que trabalhava numa empresa e essa empresa ela estava quebrando e esse jovem deu algumas sugestões. Essas sugestões elas foram viáveis e a firma começou a alavancar. Só que esse jovem ficou muito empolgado, ele ficou arrogante por ele ter conseguido isso. E aí os amigos de trabalho começaram a não estar com ele. Se eles iam em algum lugar para divertir, esse jovem chegava, eles faziam de conta que não o conhecia. Até mesmo os donos da empresa já não tinham aquele mesmo carinho que tiveram com ele quando ele fez a descoberta. E tudo na vida desse jovem começou a ficar ruim. Ele não tinha um bom relacionamento com a família, ele gostava de uma moça, essa moça também deixou de dar crédito para ele. E ele resolveu chegar num pico. Ele subiu num pico com muitas dificuldades e lá nesse pico ele encontrou um senhor que ali já morava, e esse senhor começou a dar algumas dicas para ele de experiências de quando você está num vale, você tem que compreender que o vale, o Senhor diz que é o lugar do aprendizado. E muitas das vezes você está querendo sair dele como você quer sair, não quer voltar mais. Não, nós não temos que sair do vale.
primeiro nós temos que aprender aquilo que está sendo proposto. Não adianta eu sair dele, porque depois eu vou voltar. Se eu não aprendi o que eu precisava, eu vou voltar nele. É como no seu problema aí de financeiro, né? Você vive com dificuldades financeiras. E eu descobri isso na minha vida. Vira e mexe, problemas nas finanças. Vira e mexe, problema nas finanças. Por que que Deus está permitindo que isso ocorresse? Para me ensinar. E nós temos que aprender. Então eu vivi essa experiência. E se você está vivenciando isso aí, é porque Ele está querendo te ensinar também alguma coisa. Por isso que você está vivenciando esse vale. E assim o Senhor falou para ele muitas coisas ele questionou, mas ele ouviu várias dicas preciosas que esse Senhor deu. E a principal aí que eu quero te falar é você não sair desse vale enquanto você não aprender o que é preciso de você aprender. E esse jovem ele teve que descer, né? Ele não poderia ficar lá nesse pico lá com o Senhor. E ele desceu com esses aprendizados e voltou na empresa. A empresa estava com algumas dificuldades e ele foi trabalhando e de repente ele teve o desejo de subir novamente o vale para conversar com o Senhor novamente. E ele foi. E ali naquele momento que ele foi ver esse Senhor novamente, ele enxergou um outro pico mais alto. E almejou em estar nesse pico. E ele fez a tentativa de chegar até lá. Ele foi subindo, escorregou em algumas pedrinhas, e foi subindo, e quando estava quase próximo, ele deparou com um rio com correnteza fortíssima, e era impossível ele atravessar. E isso é o que ocorre nas nossas vidas, são as dificuldades que aparecem quando nós estamos subindo o nosso pico, saindo do vale para ir para o pico, aí vem as dificuldades, eu desisto, eu volto, eu fico com medo, e eu não dou continuidade, eu paraliso. E esse jovem, ele lembrou o que o Senhor disse para ele. O Senhor disse para ele, olha, quando você está no vale, você começa a imaginar como se estivesse no pico. E assim, ele diante daquele rio, ele começou a imaginar lá em cima. Ele começou a desenhar tudo aquilo que ele desejava. E aí ele lembrou que ele tinha uma corda na sacolinha dele e ele viu uma árvore do outro lado e ele pegou essa corda e ele lançou. Ele lançou várias vezes e essa corda molhou, ficou pesada, começou a sentir dores. A situação foi ficando assim bem difícil, que são as batalhas de quando eu estou saindo de um vale, eu vivencio isso. Mas ele não desistiu. Ele mirou novamente, lançou e a corda pegou nessa árvore, ela segurou, ele apertou e ele entrou nas águas. As águas começou a levá-lo, mas ele foi segurando nessa corda e ele conseguiu atravessar e ele chegou no pico. E lá, quando ele chegou, ele se deleitou. Porque quando você está no pico, o propósito do pico é celebração, é conquista. Queridos, você que está aí nesse vale, imagina o seu pico aí nesse vale. Tira essa cara feia, essa cara ruim, esse mal-estar, essa bronca que você está, essa chateação que você está, esse nervosismo, essa depressão, essa amargura. Jogue isso para o lixo e começa a imaginar o seu pico. E não deseja apenas não, começa a imaginar, desenha ele. A Bíblia diz que aquilo que você vê com olhos bons, assim será. Se você olhar com olhos ruins, também assim será. Então coloca a sua visão e começa a trabalhar em favor a isso. Vai ter muitos empecilhos, você vai errar, não pode errar na mesma coisa, mas erra quantas vezes for preciso. Você está escalando, tem pedrinha, você está escorregando, você volta novamente e caminha, pega todas as armas possíveis para você conquistar tudo aquilo que você imaginou e você vai chegar lá.
você vai chegar lá. Mas não fique paralisado aí no seu vale. Esse vale seu é o lugar aonde você está caminhando para a conquista. Você está nele, é para você aprender. Por isso que a Bíblia fala que em tudo há um propósito. Então há um propósito de você estar aonde você está. É a partir daí é que você vai conquistar a chegada no seu pico. E eu quero ler umas passagens aqui que o Spencer Johnson fala no livro Picos e Vales. Ele fala o seguinte: no vale, nosso ego faz com que as coisas parecem mais difíceis, piores do que realmente elas são. Mas na verdade isso não é verdadeiro. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E ele diz também que o motivo comum que deixa nós muito tempo no vale é o medo disfarçado. O medo disfarçado de conforto. Quando deixamos o nosso ego, teremos uma chance maior de sair dele. E é verdade, quanto mais a dificuldade aperta, quanto mais a luta vem, é porque você já está próximo de vencê-la. Desenhe o seu pico, que você vai sair dele. E ele diz que a maioria dos vales que as pessoas estão passando é o medo. E é verdade. Medo de tomar decisões, medo de mudanças, medo do novo. Não tenha, não tenha. Somos responsáveis por alguns dos nossos vales, ele diz. E, para finalizar, eu quero dizer o seguinte: o propósito do pico é celebrar a vida, enquanto que o propósito do vale é ensinar sobre a vida. É o que o Spencer fala, e é verdade. Abrace esse vale. Comece a adorar esse vale. Comece a sorrir nesse vale. E comece a colocar em prática o seu pico. Comece a imaginar como você deseja a transformação desse vale. O que você quer para você em todos os seus pilares da sua vida. E assim é como será. É como será. E você vai regozijar. Como Jesus fala lá no livro de Filipenses 4. Então não abandone as suas dificuldades. Não fica nervoso e nem murmure perante as suas dificuldades. Busca qual é a verdade que está por trás dela. O que está oculto aí de verdade que você pode aproveitar e vencer todas essas batalhas e chegar no pico mais alto que você nunca pensou e nem imaginou. É isso que o Senhor tem para a sua vida. Valorize o seu vale. E cuidado quando chegar lá no pico, porque de repente a arrogância vem, aí você vai escorregar. E se você escorregar, você vai cair e vai machucar. E talvez vai ser difícil para levantar. Seja humilde. Não pense só em você a hora que você estiver nesse vale, mas planeja o seu futuro de abençoar vidas, pessoas que estão ao seu redor e que precisarão da sua ajuda. E assim, o seu pico ficará garantido. Se você teve algum aproveito com essa mensagem, dê um like para que outras pessoas ouçam essa mensagem. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E eu te agradeço e até a próxima.